Estudar é se transformar, literalmente. Roda a vinheta. Hora do Enem entrando no ar, na sua casa, no seu computador, no seu celular, na sua mente. Obrigado por nos curtir, nos tuitar, recomendar. O Enem tá chegando e a gente vai fazer bonito. Ainda mais porque hoje nós vamos falar de redação com dois craques que já são de casa. Professora Thaís Viveiros. Tudo bom, Landi? Tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez, professora. Obrigada. E professor Rogério Moraro. Ô, Landi. Tudo bom, rapaz? Professor, muito obrigado por ter voltado. Imagina. Bom, hoje a gente vai voltar ao tema de 2000, direitos da criança e do adolescente. Como enfrentar esse desafio nacional? 16 anos e esse tema continua atual. Essa pergunta é muito boa, porque, afinal de contas, o Enem passou por mudanças a partir de 2009, quando ele se tornou um vestibular, e esse tema de 2000 poderia parecer pouco atual, mas basta que a gente saia à rua para ver como a situação do menor ainda é problemática no país e, portanto, a discussão faz-se muito necessária. O Enem está fazendo 16 anos, quando caiu esse tema, mas o Estatuto da Criança está fazendo 26 anos, né? E o que se percebe é que há muitos desafios mesmo a serem enfrentados. Daí a atualidade de tratarmos e continuarmos tratando dessas questões. O artigo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, como você lembrou, 26 anos, ele já fala um pouco disso, já leva um pouco para esse caminho. Vamos ver? Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Essa palavra integral, aí no primeiro artigo, ela é super importante, não é? Muito, faz toda a diferença. Se a gente tivesse uma proposta de redação que colocasse esse artigo, quer dizer, enfatizando essa ideia de que se trata de uma proteção integral, o aluno não poderia, o candidato não poderia fugir disso daí. Teria que levantar hipóteses e, né, pensar o que significa uma proteção integral, né? Não é apenas parcial, não é apenas em um determinado aspecto, mas se trata de uma proteção em muitos aspectos que dê conta de, efetivamente, garantir direitos que abranjam esses aspectos todos. Qual a importância de se ler o Estatuto da Criança e do Adolescente, professora? É muito importante porque nós vamos além da questão da redação, é uma formação cidadã, né? E é importante saber o que significa esse integral, né? O Estatuto, ele dá conta das condições físicas, psicológicas e intelectuais da criança e do adolescente. Então, a integralidade aí, ela é bastante marcada, porque não é só uma questão de dar o que comer ou uma questão de não bater, da lei da palmada, não é só isso. Não, e é legal tomar contato com um texto de legislação, né? Como é que é uma lei? Como é que é o texto de uma lei? As pessoas normalmente não estão acostumadas a ler textos de lei. Muitos jovens começam a trabalhar com 14 anos. A lei permite isso. Mas e aí, eu posso abordar isso na minha redação? Pode ser abordado, mas com cuidado, porque a gente sabe que, via de regra, o Estado não consegue cumprir tudo que está ali no Estatuto. Então, até que ponto também não poderia ser considerado uma violência impedir que uma criança com necessidades trabalhe de modo a adquirir o seu sustento. Então, é importante levar em conta, mas é preciso ser cauteloso ao redigir uma informação como essa, porque é delicado, é polêmico. Se a gente defender especificamente né, que o jovem deve trabalhar desde muito cedo, a gente incorre no risco de estar dizendo que ele deve ficar afastado da escola, né? Ou do acesso a bens culturais de modo geral, para já se dedicar ao mundo do trabalho, já se profissionalizar apenas, exclusivamente desde muito cedo. E aí a gente pensa, na verdade, ao contrário, né? A gente pensa, na verdade, em termos de que o Estado dê garantias amplas de manutenção da criança, do adolescente na escola. Por outro lado, e é essa questão, o que eu faço, então, com uma criança que não tem os seus direitos adquiridos? Eu finjo que eu não vejo ela trabalhando no farol, mas impeço que ela tenha um emprego devidamente legalizado.
isso também não é uma violência? A questão é polêmica justamente por isso, porque, de fato, o que se deve é garantir o acesso à família, à escola, à moradia, à vestimenta, à alimentação saudável. O que você deve é cumprir o que está lá. E isso já ajudaria a gente a pensar numa proposta de intervenção, né? Com certeza, porque na medida que a gente observa que esses desafios ainda estão presentes, né, a gente pode colocá-los na proposta de intervenção em termos de como vencer, então, esses desafios. Em temas polêmicos assim, como a gente pode conduzir, então, esses argumentos? Eu acho que é importante o aluno assumir a polêmica no caso de haver um tema polêmico. Então, verdade que o espaço da redação é pequeno, mas assumir a polêmica significaria ele trazer opiniões que representam cada lado dessa polêmica, sem deixar, evidentemente, de assumir ele mesmo uma opinião. Quer dizer, ele tem que ter claro para ele o que ele vai defender. Então, uma possibilidade seria ele estruturar sua argumentação, no caso de um tema polêmico, dizendo: há pessoas que pensam de tal e tal e tal e tal forma, que dizem isso, isso, isso. Há outras que se orientam, trazem esse ponto de vista. Aqui nós vamos deixar claro, ou aqui é importante levar em conta que... E aí vem a posição do candidato. É assumir a polêmica com a maturidade de viver num país com as suas questões e analisar esse país com essa profundidade, com essa racionalidade. Diante de temas complexos, discussões complexas e propostas de intervenção complexas. Vale lembrar que os direitos da criança e do adolescente são garantidos desde a gestação. Pois é um tema que traz uma porção de facetas, como a gente estava dizendo agora antes, e que há o risco de o candidato, no caso de ter que trabalhar com esse tema, desviar para subtemas e acabar fugindo do tema central. Ao falar de garantia sobre a gestação, pode ser que o candidato pense na questão do aborto. E ao pensar nisso, pode ser que desvie para a discussão sobre aborto vale a pena ou não vale a pena, isso mudaria o tema. Então, há polêmicas envolvidas, o tema é amplo, né? A gente precisa recortar e ter cuidado para não fugir dele. A questão do planejamento textual é fundamental para isso, porque uma vez que eu planejo o que eu vou dizer, antes até de começar a rascunhar, eu começo a evitar esse tipo de armadilha. Agora, tendo caído numa armadilha e na necessidade de gerir o tempo com essa armadilha ali preso, é interessante que o candidato tenha a maturidade de perceber que só é válido abordar essa questão num argumento, por exemplo, em se tratando das situações em que no Brasil, legalmente, considera-se a legitimidade do aborto. Não havendo essa legitimidade, não havendo essa possibilidade, é de fato a maturidade de dizer: não, eu errei, eu corto esse parágrafo e eu começo de novo repensando a minha argumentação. Uma das leituras fundamentais para entender o assunto é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, vamos dar uma olhadinha no 4º artigo? Artigo 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: a. Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. B. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. C. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. D. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Esse artigo já dá muitas ideias de propostas de intervenção, não é? Com certeza. Nossa, muitas, né? Quer dizer, só no começo lá do artigo que você leu, são 12 itens que devem ser priorizados na efetivação dos direitos. Referente à vida, à saúde, à alimentação, 12 itens que você leu. Agora, o que é fundamental para pensar numa proposta de intervenção? É que o aluno já tem informação sobre o que tem sido feito, pelo menos em alguns desses âmbitos. Por quê? Se pensar numa proposta, não dá para pensar em uma que já esteja sendo implementada, que já esteja sendo resolvida, num desafio já vencido, né? É fundamental pensar que
poucas pessoas hoje conhecem o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nos anos 90 ele era muito divulgado e hoje as pessoas pouco conhecem porque não há mais campanhas de conscientização que façam a divulgação do ECA. Então, se você deixa o Estatuto cair no ostracismo, ele deixa de ser relevante. E as pessoas começam a desconsiderar as leis. Então, a primeira proposta de intervenção seria, de fato, fazer campanhas via mídia, várias delas, que conscientizassem a população acerca da existência do ECA, da sua permanência e do fato de que ele não deixou de existir, que ele não caiu no esquecimento, que, na verdade, ele precisa ser reforçado. É claro também que é fundamental, poderia ser um outro caminho, pensar na escolha de governantes que, de fato, garantam a execução dos artigos previstos no ECA. Então, garantindo, por exemplo, escolas de qualidade às crianças. Além da leitura do Estatuto da Criança e do Adolescente, alguma outra sugestão para o candidato se atualizar sobre o tema? Há um documento que foi elaborado e foi divulgado recentemente, um documento do CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ali tem uma série de gráficos, uma série de dados que mostram em que já se avançou nos últimos 25 anos e o que se aponta que é necessário fazer ainda. Com base nisso, fica claro que outro conselho fundamental é que o candidato, que é usuário de rede social, passe a seguir todos os grandes canais midiáticos e receber as notícias, receber os dados, porque esse foi um dado veiculado pela mídia. Então, se você se mantém atento ao que a mídia divulga, você vai melhorar o seu repertório e, com certeza, vai saber descrever melhor na hora da redação. É muita informação? É muita informação. Mas para o candidato sair do lugar comum, do todo mundo diz, de sempre, a criança é o futuro da nação. Se ficar nesse discurso só, isso é muito pouco. Tem que buscar informação, quer dizer... E a gente sabe que não é fácil, porque somos professores de redação e nesse papel também é nosso trabalho se manter informado o tempo todo, e é muito trabalhoso. Mas não tem como fazer uma boa redação se você não, de fato, estar atento a tudo que é divulgado nas grandes mídias, é impossível. Contexto feito. Agora a gente pode rascunhar a redação. O que é melhor, pensar os argumentos ou a introdução? A primeira coisa que o candidato tem que fazer é planejar o texto e, dentre as 1000 possibilidades que ele pode abordar, ele tem que friamente escolher 2, 3 no máximo que cabem dentro do espaço textual para desenvolver com profundidade, porque senão o risco, uma coisa muito comum é que o redator acaba trazendo muitas informações para o texto, só que o texto não é informativo, ele é argumentativo. Então, ele não aprofunda nenhuma delas e o texto fica uma coxa de retalhos. Então, é importantíssimo que o candidato se organize, se planeje, monte um esquema e siga esse esquema até o final. E quais são os argumentos possíveis? Uma ideia para este texto seria construir um contraponto entre a historicidade do ECA, ou até mesmo antes do ECA, a historicidade do problema da gestão da infância e da adolescência e a atualidade. Então, um caminho possível é construir um primeiro argumento que trabalhe quase que um argumento histórico e literário que aborde, por meio desse caminho, o fato de que a criança e o adolescente, o seu desrespeito é histórico. Por exemplo, seria se aproveitar do livro Capitães da Areia, do Jorge Amado. Isso. Mas Capitães da Areia, por quê? Bom, primeiro porque os alunos amam Capitães da Areia, né? Mesmo sendo da década de 30. Mesmo sendo na década de 30. Segundo, porque é um livro que conta a história de um grupo de menores abandonados que se une como família para sobreviver na Bahia. E, dentre esse processo, você vê toda a questão da pobreza, da miséria, da violência que sofre, da sociedade, da polícia, da igreja, das religiões. Literariamente não é um livro difícil, mas é uma leitura que é um convite e que cabe neste tema como um repertório de excelência, porque fala justamente da situação do menor. E não vale ler só o resumo do livro, né? Não, de modo algum. Não vale. Precisa encarar a obra e ler efetivamente. Até porque o que a obra tem de rico está no detalhe, não no todo do resumo. O resumo não oferece o estilo literário, né? Hoje, a gente se inspira no tema do ano 2000, Direitos da Criança e do Adolescente. Como enfrentar esse desafio nacional? E a questão é justamente essa. Esse tema continua recente. A gente deu o contexto do tema, mostrou como começar o texto e agora como articular a introdução e o desenvolvimento. Articular a introdução com o desenvolvimento significa criar condições para que a pessoa que está lendo o texto perceba uma continuidade entre uma coisa e outra. Então, a introdução, esse primeiro parágrafo, sempre é algo que cria uma expectativa do que vem na sequência, né?
é preciso que, a partir do segundo parágrafo desse desenvolvimento, corresponda à expectativa que foi criada. Seria bastante pertinente que o candidato colocasse agora um exemplo da atualidade, né? Infelizmente, na mídia, tem sido muito frequente vários exemplos noticiados de abuso infantil, por exemplo, que podem ser usados ali como mostra, como depoimento de que o ECA existe há 26 anos, de que houve melhora, mas que, infelizmente, ainda há casos em que a criança não é respeitada ou que o adolescente não é respeitado. Ou então dados que, eventualmente, a proposta traga, ou dados de que o candidato se lembre. E como a gente pode pegar os argumentos que a gente escolheu e transformar em proposta de intervenção? De novo, a história da relação entre essas partes, né? Da mesma forma que a introdução anuncia, aponta, cria expectativa em relação ao desenvolvimento, à medida em que o texto vai se desenvolvendo, segundo e terceiro parágrafos, os argumentos que vão sendo colocados também apontam, também encaminham, também criam uma expectativa para qual vai ser a proposta de intervenção. Então, se o texto vai mostrando que ainda há desafios a serem cumpridos, vai mostrando com dados, com situações da realidade, com exemplos, com outras fontes, gera naturalmente uma pergunta: como é que se resolve? Então, e aí a proposta de intervenção é esse como se resolve. Se você pensa num texto que usou Capitães da Areia como linha de raciocínio, que foi uma sugestão que nós demos, é importante você também pensar que Capitães da Areia é premissa para uma proposta de intervenção, uma vez que ainda há grupos de menores abandonados que vivem nas ruas e que se organizam e que geralmente geram problemas de violência, né? As pessoas questionam porque são meninos que muitas vezes furtam para sobreviver e de que forma esse problema precisa ser combatido. Então, sendo violento com essa criança, como a cena dos Sem Pernas no Capitães da Areia, em que ele é perseguido pela polícia, ou trazendo de fato um ambiente para que essa criança possa se desenvolver e possa estudar. Não é fácil gerir esse problema, mas é por esse caminho que você consegue fazer a relação, o link mesmo entre as ideias do texto e o que você vai propor de fato no final. Conselhos tutelares melhor estruturados, melhor equipados, né, com equipes maiores, podem ajudar a dar conta de situações como essa de meninos de rua que a gente vê na realidade. E aí a gente já juntou a questão do Estado e a questão do papel social, de modo que a proposta fique completa. Se eu sou a favor, por exemplo, que o menor trabalhe, essas opiniões pessoais, elas entram no texto ou a gente deve separar? Muitas vezes, aquilo que o candidato, que o aluno tem, ou que até uma pessoa adulta, enfim, um cidadão tem como opinião pessoal, é alguma coisa que está muito baseada, muito relacionada com uma experiência próxima, com uma situação da sua realidade muito pessoal, efetivamente, ou seja, da sua história ou da proximidade de onde essa pessoa mora. E é preciso tomar cuidado porque nem sempre aquilo que você vivenciou ou presencia na sua realidade próxima é algo que pode ser colocado para compreender a realidade ampla e complexa do país, ou é algo, nem sempre também pode ser levado em conta para propor alguma solução para a realidade do país inteiro, né? Então, aí é que preciso haver uma separação. Eu sempre falo para os meus alunos que a gente tem que aprender a separar o fórum íntimo do fórum público, né? Então, algumas coisas que são boas para mim podem não ser boas para o outro. E quando a gente discute sociedade, a gente tem que ter muito cautela, porque é preciso considerar a coletividade. Sobre pena de morte, por exemplo, muita gente fala assim: você é contra a pena de morte, mas eu quero ver na hora que o bandido entrar na sua casa e matar uma pessoa da sua família, você vai ser a favor. Não necessariamente, mas pode ser, sim, que por causa dessa experiência traumática eu passe a ser a favor, mas não por isso. Quer dizer, isso não é consistente ou suficiente para que eu defenda que porque eu passei por essa experiência, então isso tem que ser implementado no país inteiro. E retoricamente isso tem muito pouco valor, porque é muito fácil você contra-argumentar. Por exemplo, o Rogério me dá esse dado e eu rebato ao Rogério: bom, veja, eu posso ser uma pessoa muito conservadora e acreditar em pena de morte e defender com furor. Isso. Criar meus filhos com a crença de que eles serão pessoas que vão cumprir as leis e vão seguir os padrões. Mas aí, pelas coisas da vida, o meu filho se torna um bandido. Como que eu sustento o meu discurso? Será que eu também vou conseguir sustentar? Então, a experiência pessoal, ela é
ela tem pouco valor argumentativo, É muito porque restrita, né? ela é facilmente rebatida, então não serve para argumentação. Daí que a gente deve tomar sempre resultado de pesquisas que foram realizadas em larga medida, Exato. para poder tratar da complexidade das questões. Alguma dica de exercício prático para o candidato que não está muito confiante em escrever uma redação? Primeira coisa é entrar na internet e consultar os temas antigos, não só do Enem, mas de outros vestibulares, porque esses temas são recorrentes, via de regra, em vários exames, e escrever sobre eles. Escrever e oferecer o texto para que alguém leia e corrija. De preferência um professor, mas na ausência de um professor, alguém que vá dizer o que pensou sobre o texto. Depois das impressões do leitor, o trabalho de reescrita, acho que ele é mais importante do que o trabalho de primeira escrita, porque é na reescrita que o candidato vai analisar o que errou, o que acertou, como pode melhorar, o que faltou profundidade, o que não faltou, o que levantou a dúvida no outro. Então, é esse exercício, fazer, convidar o leitor à leitura, ouvir com bons olhos as críticas que vierem dessa leitura, dedicar-se à reescrita. É um trabalho mesmo de formiguinha, porque escrever é um trabalho braçal. A gente tem a imagem da inspiração, a inspiração às vezes ajuda, mas eu, como no meu papel de escritora, na maioria das vezes eu estou lutando mesmo com papel em branco e não inspirada. Então, escrever é um trabalho braçal, a gente precisa se dedicar a ele e é como aprender a fazer um cálculo matemático. Faz, refaz, refaz, até que fique bom. Tem um autor do meio da publicidade que fala que inspiração é trabalho. Você vai adquirindo ideias na medida em que se dispõe, se mobiliza para fazer. Então, isso que a gente está falando parece ladainha de professor, mas a gente não tem como fugir disso, né? A dica para você melhorar o seu texto é fazer mais textos. Sim. Refazer os textos, reler o que escreve, entregar para alguém ler e dar a sua opinião, revisitar temas, manter-se informado. Aceitar as críticas, né? Quantas vezes nós, no papel de escritores, temos dificuldade para aceitar a crítica do outro sobre o nosso texto, mas ela é fundamental para que a gente possa amadurecer aquela ideia inicial. E qual seria o tempo ideal de dedicação? Não acho que é uma questão de tempo, no sentido de eu tenho que fazer todo dia ou a cada 2 horas. É sequencial, fazer com sequência, fazer com frequência e sempre pensando nessa lógica. Não importa quantos temas novos você escreva, porque muitos argumentos cabem para vários temas. Por exemplo, Capitães da Areia, que nós usamos aqui para a situação da criança, poderia ser usado também numa situação de violência, poderia ser usado também num texto sobre criminalidade. Então, é uma questão de exercitar mesmo a estrutura do texto, como fazer o argumento que eu tenho, meu repertório, caber dentro de um determinado tema de forma coerente. Isso. O tempo também pode ser entendido como a necessidade do aluno praticar dentro do tempo que ele sabe que vai ter, né? Na hora Isso é fundamental. da prova. Professora Thaís Viveiros, professor Géry Muraro, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês, viu? Obrigado a você. Nós que agradecemos. E você, muito obrigado pela companhia. Aproveita agora e dá uma atualizada no assunto e treina um pouco, tá bom? Até a próxima!